o movimento judaico messiânico é um dos movimentos mais destrutíveis atualmente aqui no Brasil. É sobre isso que nós estaremos falando hoje aqui no canal. Seja bem-vindo ao canal Or HaTorah. Eu sou o Moré Teles, conhecido também como Ezra Ben-Nó nas redes sociais. E hoje nós estaremos tratando um tema muito polêmico que acontece nos segmentos religiosos de linha judaica messiânica e Netzarim, e também que impacta diretamente o próprio cristianismo. O único movimento que se beneficia com o que nós estaremos falando aqui, denunciando nesse vídeo, é o movimento judaico ortodoxo, que no final é o maior beneficiado. O que nós percebemos? Nós percebemos atualmente no Brasil, né, e isso já acontece há algum tempo, um grande interesse, né, por parte de pessoas que estão basicamente dentro do segmento cristão evangélico por aprender as escrituras dentro de uma perspectiva judaica. Compreender as escrituras, na verdade, é o maior anseio e desejo por todos aqueles que amam as escrituras, que estudam as escrituras, de repente tem aquele desejo de se tornar um professor, um mestre, né, ou apenas compreender as escrituras da forma adequada e correta, sem aquele auxílio, né, de livros, como muitos geralmente fazem, para recorrer, para ter acesso a esses materiais e encontrar melhores explicações. Então, há um interesse muito grande dentro do contexto religioso hoje por aprender as escrituras dentro de uma perspectiva judaica. E hoje, no Brasil, né, as comunidades judaicas messiânicas, elas já vêm durante algum tempo crescendo, né, e é um crescimento expressivo, é um crescimento significativo, mas que ainda não dá para se comparar com o segmento religioso cristão evangélico. Então, são pouquíssimas ainda as comunidades messiânicas que existem no Brasil. Nós conseguimos praticamente contar essas comunidades na mão, né? Então, são poucas comunidades, e as poucas comunidades que existem, são pouquíssimas as lideranças realmente sérias, que desenvolvem um trabalho sério, que tem de fato um conhecimento que o capacite ou permita realizar tal trabalho, que vai fazer que de fato você aprenda judaísmo dentro dessas comunidades, que vivam ou que vivem realmente judaísmo. Então, são pouquíssimas as comunidades. E qual tem sido geralmente as estratégias, né, de boa parte dessas lideranças para atrair um público para suas comunidades? Primeiro, nós devemos considerar que boa parte hoje dos membros de uma comunidade judaica messiânica são pessoas que vieram do cristianismo, são pessoas que estavam no cristianismo e começaram a estudar na internet, se depararam com algum material judaico, como os meus materiais e de tantos outros Hiroshim que existem atualmente no Brasil. No entanto, né, nessa busca por aprender as escrituras dentro de uma perspectiva judaica, o que aconteceu? Eles esbarraram-se, né, com líderes judaicos, messiânicos, que desenvolvem um trabalho na seguinte linha, né? Geralmente o que eles fazem para atrair um público cristão para a linha judaica e fazer com que esse cristão se desapaixone ou se desencante pelo segmento que atualmente ele faz parte, que é o cristianismo. Qual a estratégia que essas lideranças judaicas messiânicas utilizam? E é aqui que está o erro. São ataques ao chamado Novo Testamento. E isso é um absurdo, porque é algo inédito. Eu nunca vi nenhum segmento religioso atacar o próprio material, a própria base de crença e de fé, né, como ataca o movimento judaico-messiânico, né? Então esses líderes, o que eles fazem? Eles trabalham questões relacionadas à chamada crítica textual, só que eles não utilizam as ferramentas da crítica textual. Eles apenas apontam as chamadas variantes textuais, sem classificar essas variantes, e mostram, né, que os textos foram criados de forma tendenciosa, criando, na verdade, no ouvinte cristão um sentimento de frustração, como se ele tivesse sido enganado no cristianismo acerca do chamado Novo Testamento, escrito Vini de Sarim. Então ele começa a apontar as aparentes falhas sem nenhum parâmetro, né, científico, voltado para o campo científico do estudo das escrituras, apontar irregularidades dentro do texto, né, para fundamentar a base doutrinária que ele vai ensinar, e dessa forma então ele desestimula a pessoa no cristianismo e o traz para a sua linha judaica messiânica. Isso é um erro gravíssimo, né? Porque você está partindo, para conquistar alguém, né, para a sua comunidade ou para a sua linha de visão escritural, você está praticamente atacando o escrito Vini de Sarim, destruindo, né, a credibilidade do material, do documento, né, para atrair um público para sua comunidade, para sua sinagoga. Isso é um erro, porque você não vai ver no meio judaico
eu tenho falado muito isso, você não vai ver nem no meio judaico nenhum rabino, nenhum membro de uma comunidade judaico-ortodoxa que saiu daquela ortodoxia que nega Yeshua, negando Yeshua por questões de irregularidades, de aparentes incongruências textuais, de variantes textuais, porque existe também uma crítica textual aplicada, né, a Taná, a chamada Bíblia Hebraica. Nós temos uma live aqui, está programada para dia 25 agora de fevereiro, né? E nós estamos aqui para classificar esse vídeo para o futuro, para o tempo futuro, caso alguém venha assistir esse material, de 2025. Então agora nós temos uma live agora, agendada para o dia 25, onde nós vamos falar da construção da tradição com base na manipulação do texto. Então existem, dentro da tradição judaica, e não é difícil mostrar isso, situações onde muitos rabinos, eles criaram novas tradições, modificando textos da Torá, da Taná. Então, a modificação desses textos para criar essas tradições, elas são por motivos diversos, mas um dos motivos principais é justamente para que tais textos não viessem fornecer subsídio para a crença em Yeshua. E também modificando textos que refletiam uma ideia ou uma concepção antropomórfica do Criador. Entendeu? Então existe uma crítica textual aplicada a Taná. Só que você não vai ver nenhum judeu ortodoxo, nenhum rabino negando ou saindo na história que saiu daquela ortodoxia que nega Yeshua por conta dessas questões. Geralmente quando eles saem, decidem, tomam a decisão de abandonar a ortodoxia que contraria ou que vem na contramão do Mashiach e Yeshua, de reconhecer Yeshua como Mashiach, eles o fazem porque eles tiveram uma experiência sobrenatural, uma revelação divina. É algo que transcende o texto. Então eles entendem o chamado e então decidem se posicionar. E o que os líderes messiânicos que se dizem judeus estão ensinando? Estão ensinando as pessoas a abandonarem a crença que eles têm, né, por conta de questões textuais, descredibilizando o texto. Aí o que acontece no futuro com essas mesmas pessoas que abandonam o cristianismo para vir para as comunidades judaicas messiânicas? Eles se deparam com questões complexas demais relacionadas ao texto, criada por rabinos ortodoxos, né? E eles então negam Yeshua pelas mesmas questões que eles saíram do cristianismo, e então eles vão para o segmento Benei Noah. Então o que acontece? O que os líderes messiânicos não entendem? O cristianismo, nesse aspecto, não é o rival. O rival do movimento judaico-messiânico hoje é o movimento judaico-ortodoxo, que boa parte dos líderes messiânicos praticamente não fazem nada, não fogem de discussões, não existe um diálogo sobre isso. Vários dos questionamentos que são levados por membros de comunidades judaico-messiânicas para dentro das sinagogas, questões relacionadas a Mashiach, não têm suas respostas respondidas, porque existem muitas lideranças despreparadas quanto a esse assunto. Então, queridos, vocês estão fazendo um desserviço hoje no Brasil, quando vocês atacam, né, a credibilidade dos Ketuvim e de Sarim para pescar no aquário do outro. O cristianismo, ele faz um serviço, sim, e favorece muito o movimento judaico-messiânico no Brasil. Mais de 80% de membros de comunidades judaico-messiânicas vieram do cristianismo. Eles fazem um serviço. Não é o movimento Benei Noah que faz esse trabalho e favorece. O movimento Benei Noah e o movimento judaico-ortodoxo, eles tiram de dentro das comunidades, debaixo do nariz de vocês, e vocês não fazem nada. Então, pessoal, se você gostou desse material, quer continuar com essa abordagem, quer que nós de repente venhamos falar sobre isso numa live, comente aqui, deixa aqui nos comentários. Caso você queira fazer também parte do nosso grupo no WhatsApp, o Grupo Hebraica, você deixa aqui no comentário "eu quero", eu estarei te enviando o link e adicionando você à nossa comunidade. Um forte abraço para vocês e até o próximo material aqui no canal Or HaTorah.